Queridas e queridos estudantes matriculados na disciplina de Administração Eclesial, Paz e Bem. Nossa última unidade de estudos durante esse período desta disciplina, conforme o nosso plano de ensino, é registro e livros paroquiais. Então trataremos de forma bem rápida nesse vídeo de orientação, é um vídeo bem funcional de orientação, porque o material está disponibilizado para estudo na sala de aula e nas nossas bibliotecas, a referência bibliográfica, em papel, encontra-se na nossa biblioteca, vocês terão sempre acesso a ela. Como manterei, para essa última unidade também a Delameia. Trataremos o estudo da Delameia sobre os registros e livros paroquiais. Ela, sobre os registros dos livros paroquiais, ela fala de dois livros importantes que muitos de nós, às vezes, têm um conceito, uma visão errada ou parcial do que sejam esses livros. Então vamos clarear essa nossa visão sobre esses dois livros importantes dentro do registro da paróquia. Nós temos 2 páginas, lá no material que disponibilizei para vocês está tratado em 2 páginas, um pouquinho mais, mas aqui na nossa apresentação eu trago 2 pagininhas para esses livros. Livro de tombo, livro de espórtula. O livro de tombo temos 2 páginas e os livros de espórtulas, mais 2 páginas no próximo slide. Então vamos tratar na primeira pagininha sobre os livros paroquiais. Veja o que ela diz para nós na introdução. Vamos engrandecer um pouquinho aqui. A tradição da administração eclesiástica ou eclesial, alicerçada nos princípios da transparência administrativa e da descentralização administrativa jurisdicional de linha, normal, fez com que surgisse livros consagrados, esses livros que se consagraram por sua utilidade prática e por seu grande alcance. Além de serem de alto valor histórico, esses livros, principalmente o de tombo e de espórtula, então, além de ser de alto alcance e de valor histórico, oferece informes para o cotidiano da administração e da contabilidade. E aqui está a chave de leitura desse nosso capítulo de estudo, dessa 7ª unidade. Trataremos desses livros, principalmente na introdução, o livro de tombo, que é um livro que muitos têm, como eu disse, às vezes uma visão parcial. O livro de tombo narra os acontecimentos, a história da paróquia, quando foi fundada, que pároco chegou. Às vezes até os nossos párocos, ao redigir esse livro, por falta talvez de formação no período acadêmico, eu não sei o que seja, ou de desinformação, às vezes fazem do livro de tombo um livro histórico. E hoje, cada vez mais, dentro da ciência da administração eclesial, como ganhou força, esse livro se apresenta com grande valor também, além do histórico, o valor de contribuir, através dessas informações do cotidiano, para a contabilidade paroquial. Certo? Vamos avançar um pouquinho aqui. O livro de tombo, o que dizer dele? O livro de tombo, além de ser de alto valor histórico, é de grande utilidade para a prática da contabilidade. Sim, dito isso já anteriormente, trata-se de um livro canônico, porque é determinado pelo direito canônico a sua existência, que funciona como um livro diário, entre parênteses, onde são lançados os atos e os fatos significativos, valor histórico, como os de valor histórico e acontecimentos e ou
procedimentos administrativos de maior relevância. Né? Aquisição, as aquisições, doações, né? Várias coisas vai entrando aí, né? E vai compondo a história e vai tendo elementos, subsídio para a contabilidade, certo? Extraindo deles informações importantes tanto para o cotidiano como para a contabilidade. Informações sobre aquisições de bens ou recebimento de doações e testamentos. Veja como ele é bem mais amplo do que muitos às vezes pensam do livro de Tomo como apenas um livro que narra a história da nossa paróquia. Né? Concluindo a segunda página que eu reservei para vocês, né? Mais no material existe mais conteúdo, e aqui é só uma pincelada, um tirar do material que vocês farão a leitura, o estudo, a reflexão, né? Então aqui é bem mais resumido, né? Nesse vídeo de orientação. Dito isso, sobre o livro de Tomo, né? Há outros livros paroquiais, tipicamente canônicos ou misto, canônicos ou não, né? Parte canônica, parte histórica, parte de contabilidade. Esses livros, como os contábeis, que contêm ônus derivados das doações e legados, das espórtulas, que trataremos a seguinte, de missas, das fundações pias, que pode ocorrer no seio dessa paróquia, né? Entre outros. Então, o que queremos concluir e fechar aqui? Que existem outros livros que trataremos a seguir. O primeiro que passaremos, na sequência aqui, como foi dito, a letra B, os livros de espórtulas, 2 pagininhas, como vos anunciei, né? Vamos ver o que temos aqui sobre os livros de espórtulas. Né? No livro de espórtulas, há algo que exige especial atenção dos contadores, daquele que faz a contabilidade. Né? A questão das espórtulas de missa, né? São essas espórtulas de missa. Mas o que seria isso? Seria simplesmente, tem a missa, se vai lá, se dá uma oferta. Vai algo além disso. Essas espórtulas têm um vínculo compromissal, né, de compromisso, que deve ser satisfeito. Daí o dever de fazer aparecer também no balanço o valor dessa obrigação, ainda não cumprida no exercício financeiro. Dou um exemplo. A missa que dentro da igreja é tida a missa gregoriana, normalmente denominada missa gregoriana. Alguém vem e diz ao padre, eu quero fazer uma oferta, né, e solicitar que seja celebrado durante 30 dias, esse mês ou mês que vem, durante 30 dias, quando ocorre o aniversário de morte do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, né, e faço essa doação. Isso tem que lançar no livro de espórtulas, né, celebrar missa em oferta a esse falecido do paroquiano tal, o valor tal, e isso vai lançado na contabilidade. Não é para o bolso do pároco, né, para a manutenção do pároco, a gente já viu bem nos capítulos anteriores, nos estudos anteriores, da onde vem. Né. Tenha um livro, aí a legislação canônica, tenha um livro especial no qual anotem cuidadosamente o número, né, as intenções, as espórtulas oferecidas, bem como a celebração das missas que devem ser celebradas. Isso é um compromisso presente e futuro. Conserve-se outro livro em mão do pároco ou do reitor, do santuário, por exemplo, né, no qual se anote cada ônus com o seu cumprimento e seus estipêndios. Né. Tem esse ônus, cumpriu-se ou não, né, foi celebrado ou não, dia tal, né, faz esse registro
nesse outro livro, que não é o livro de exporta, né, e quanto foi doado, né, por isso. Dito isso, essa primeira paginazinha temos também no final aqui, não vamos avançar ainda. Aqui a gente faz a introdução para caminhar para a próxima. A observação das exigências canônicas é elemento essencial para o processamento dos lançamentos, essa página, contábeis desses encargos patrimoniais, né, que, em alguns casos, realiza-se a médio e a longo prazo. Então, por isso, a contabilidade também ela vai registrando isso, vai ser levada, não é naquele dia, como eu dei o exemplo da missa gregoriana, né? Ou até durante um ano alguém pede para ser celebrada toda a data do aniversário de falecimento, né, por aquele ente querido. O ordinário tem a obrigação, isso sempre é a legislação canônica, de examinar esses livros todos os anos, por si mesmo ou por outros, né? Então é exigência, né? Principalmente se faz essas visitas, né, pastorais, o bispo faz nas paróquias, e aí quando ele examina esses livros. Como se vê, né, há um conjunto de dispositivos canônicos que visam assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes, né, do recebimento de expórtulas e, consequentemente, há uma exigência implícita, né, de a contabilidade manter esses registros em dia. Né. Trata-se de algo sério demais, aí a gente fecha sobre a questão dos livros de expórtulas, trata-se de algo sério demais para ser ignorado pela contabilidade, né, mesmo porque tais encargos afetam, né, os balanços dessas entidades. Então está aqui, finalizamos esses dois temas, o livro de tombo e de expórtulas, e vamos para o livro de caixa. Isso, livro de caixa. No nosso conteúdo temos também, reservei 2 páginas aqui para a nossa apresentação, onde também faço uma pincelada, né, em algumas observações. Segundo o cânone 1284, que diz, né, ter em boa ordem os livros das entradas e saídas, o livro caixa, ou seja, o livro caixa da tesouraria que funciona como um diário da movimentação financeira. Lá no exercício dessa semana, na atividade do Fórum Participativo, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa de campo nas vossas entidades, nas paróquias, né? Como está funcionando isso, né? Como na prática realmente se dá essas prescrições canônicas. Tá? Toda pessoa jurídica canônica, pública e privada, deve ter o seu livro de caixa para a movimentação das entradas e saídas financeiras. Veja bem. Dentro também dessa questão, existem as obras e escolas, hospitais que fazem parte ou estão na jurisdição da paróquia ou, né, da diocese, que também seguem essas orientações, né, não estão esquivadas disso. Por outro lado, não é lícito ao diretor da obra ou o superior religioso fazer a vez do ecônomo, de tesoureiro ou de contador. Então, vai ali o diretor da obra, toma conta de tudo, né? Centraliza, a palavra ideal que faltando, centraliza todas essas funções. Existe conselho econômico, existe ecônomo, tesoureiro e contador. Né? Então não é lícito, o próprio direito canônico vem nos, né, dizer. A exemplo da contabilidade, né, também o livro caixa, né, exige
realização quer dizer, para todas as pessoas de jurídica canônica, há necessidade implícita de um plano de contas uniforme, né, para os âmbitos civil e canônico. Veja que nossa entidade, como falando da administração eclesial, engloba uma administração aziendal, que ela não é uma administração como a gente está vendo, né, ou muitas vezes na sociedade civil. Ela tem as suas implicações canônicas e civis e muitas vezes mesclam, interagem uma com a outra. Então, por isso que aqui a questão está no âmbito civil e canônico. Uma está interligada a outra. Em suma, para as dioceses, institutos que fizeram entidades paralelas no civil, né, na questão dessas entidades, né, da diocese, que nasce da diocese, ou mesmo da paróquia, ou dos institutos, né, que tem uma atividade registrada civilmente, o recurso técnico do convênio aparece como elemento de capital importância. Precisa desses convênios para o lançamento do livro caixa, da caixa. E os contábeis da transferência recíproca, porque às vezes a diocese, um exemplo, transfere um fundo para a Caritas diocesana, né, para o centro diocesano que atende tal. E assim vai. Então, tem que constar esses lançamentos nesse livro caixa aí, né? É isso que está dizendo aqui, né, esse texto que eu relacionei para vocês, né? E feito com racionalidade técnica. A operação da contabilidade depende de muitos fatores, como de um bom e completo sistema de tesouraria, de livros diários, né, como o de caixa, de espórtula, entre outros. Preste atenção nisso. De agora em diante, vocês sabem a quem mais dados será exigido. Faça a pesquisa de campo, conversa com o pároco, com os secretários, com o CAEP, com os membros do CAEP, ou vocês que estão lá dentro, têm um acesso, estão entendendo melhor do que a gente está apresentando aqui, né? E essa é a nossa fidelidade de abrir a nossa horizonte de visão, né, dentro da administração eclesial, o que comporta, né, dentro de todas essas questões que tratamos anteriormente, e agora uma tão importante, que é esse registro, o registro e os livros que são obrigatórios, canonicamente, né, a existirem dentro da paróquia. O arquivo é uma questão importante também dentro do registro desses livros e registro. O que dizer para os arquivos? Dos arquivos obrigatórios previstos na legislação canônica para a sede de governo, como das cúrias diocesanas, então tem esses canos, destaca-se os arquivos transitórios, são aqueles, né, e aqueles de cunho permanente. E desse destaca-se aqueles, os permanentes, né, que envolvem documentos patrimoniais, como os que contêm as escrituras de imóvel, e outros documentos como os testamentos, né, que uma diocese, alguém fez um testamento e está em posse, né, é de direito, né, e outros legados que muitas vezes escondem encargos patrimoniais futuros, né. Daí o especial interesse para a contabilidade. Veja bem, essa documentação às vezes traz ônus, traz alguns encargos, né, ou doações também que diz, até quando esse imóvel servir para essa finalidade será de posse da cúria diocesana, da mitra diocesana tal, de Maria. Findado isso, volta. É um imóvel, exige manutenção, né? Pode ser que no testamento, né,
documento de doação, exige certas coisas para a manutenção desse imóvel, né? Porque senão, não cumprida essa cláusula, a proprietária venha a perder, né, esse imóvel. Então, e isso entra tudo, né, no interesse da contabilidade. Destaca-se os arquivos imobiliários, os da tesouraria e os da contabilidade, que visam proteger o interesse patrimoniais das entidades, ou religiosas ou diocesanas, né? As mitras diocesanas, né? Do arquivo imobiliário ativo e permanente, né, extrai-se elementos básicos para a composição e atualização do imobiliário e de outros direitos e deveres contábeis, né. Esses bens envolvem elevados custos da administração, guarda e conservação, ali que eu estava falando anteriormente, né. Continuando sobre os arquivos, mas não é só a contabilidade que se utiliza das informações de outros setores. Outros setores também vão valer-se da informação da contabilidade, dos livros contábeis. Então, para uma boa administração, tem que ter essa interação. Outra coisa que se diz aqui, essa finalização dessa página sobre os arquivos. A contabilidade aparece nas duas pontas, né? Tanto na parte de prestador, as informações, como na parte de receptor, né, das contas. Isso implica exigências adicionais para o profissional da contabilidade desse tipo de entidade eclesial aziendal, que é a nossa em questão aqui do nosso estudo, né, administração eclesial. Dito isso sobre os arquivos, vamos para a conclusão. Nós temos várias páginas ali, uma bem extensiva, a conclusão que a Delameia faz sobre as prestações de conta. Tão importante, e hoje, principalmente no mundo como o nosso, onde antigamente as pessoas faziam doação, e não se cobrava. Hoje parece que se cobra mais os resultados, né, daquela doação, daquele mesmo do seu dízimo, como está sendo empregado, né? Isso é próprio do nosso mundo, né? Não se fala tanto da cobrança dos governos, dos políticos, né? Há uma cobrança em questão dos nossos impostos e a igreja não vai na contramão da história e dos sinais dos tempos. Das prestações de contas, de todo aquele conteúdo, né? Reservei algumas parágrafos que vamos ler rapidamente aqui para vocês. A legislação canônica prescreve aos administradores das ditas pessoas jurídicas canônicas a obrigatoriedade da prestação de contas anual, certo? Ao longo do ano, o ecônomo deve prestar também, isso é uma complementação, né? Então, é anual, mas também ao longo do ano o ecônomo deve prestar contas das receitas e despesas ao Conselho de Assuntos Econômicos, né? Então, é anual, mas, né, parcialmente o ecônomo vai prestando essas contas. No caso da prestação de conta do bispo ao Papa, isso é cada 5 anos na sua visita que ele faz, né? A questão dos doadores, que tanto pode ser originária do dízimo, como das coletas e outras doações espontâneas, livres ou gravadas, né? E as que envolvem as vontades pias, né, exige atenção especial. Veja bem, é uma coisa. Não é possível manter em funcionamento, né, continuado uma entidade. Veja bem, isso aqui é a questão que nós tratamos do dízimo na semana passada. Apenas de doações eventuais. Converter os doadores eventuais em contribuintes sistemáticos, né, é uma exigência cada vez mais constante e em muitos lugares já se torna isso, né, muito constante.
Seguindo, as prestações de contas à comunidade aparecem como um instrumento eficaz de motivação para consolidar a arrecadação de doações. Porque possibilita a visualização das reais necessidades financeiras e da lisura da aplicação que foi arrecadada. Mas não se pode deixar a entidade na dependência absoluta das doações. Voltamos aqui na questão anterior. Uma dinâmica característica das instituições beneficentes, né, contém a questão embutida de que existe especial atenção dos contabilistas. E qual que é essa? Refere-se à tendência generalizada da sociedade fazer doações apenas em espécie. Né? Isso cria um problema que vocês vão continuar na leitura aí, né, e ver qual é esse problema. A gente tem que trabalhar, né, que não se dessas obras pias, beneficentes, que não basta só, né, o recebimento, né? Não se trata aqui de ser mercenário, de falar, mas a questão só das espécies, ela gera esse desperdício, né? E às vezes conversa em pesadelo para como administrar essas doações. Se faz necessidade, como as paróquias do dízimo, né, criar mecanismo de arrecadações, né, doadores fixos, permanente, perene. Né. E concluímos, né, essa parte da prestação de conta e da nossa apresentação do conteúdo desta semana, dizendo: a base legítima da contabilidade reside em sua função social de proteger o patrimônio da entidade e de defender os interesses patrimoniais dessa mesma entidade. Com isso, concluo. Acho que dá para fechar aqui a intenção, né? A linha mestra que a gente abriu, essa apresentação do conteúdo desta semana. Concluímos o nosso estudo, né, mas continuo sempre à disposição de todos que estudaram conosco, estudamos junto, né, nessa disciplina intitulada Administração Eclesial, né, sempre me colocando como professor, fora também de sala de aula, para atendê-los, né, em assuntos futuros, né, não só no que a gente tratou durante essas 7 semanas. Desejo uma ótima revisão de conteúdos com a avaliação final, né? E saúdos, né, todas e todos com a nossa saudação costumeira de paz e bem.